Nesse vídeo de hoje eu quero te ensinar como tratar os dados strings e preparar esse conjunto de dados para um modelo de machine learning. Qual que é a forma correta de fazer esse tratamento? A gente deve usar variáveis dummies ou unhot encode? Como fazer? Quais as diferenças? Vamos lá que eu vou te mostrar tudo bem passo a passo na prática. Vem comigo! Eu já falei aqui em diversos vídeos do canal que quando a gente está preparando os dados para criar um modelo de machine learning, um modelo preditivo, a gente precisa deixar todos os nossos dados como número, ou seja, todas as variáveis devem ser numéricas. Porém, no nosso dia a dia, a gente se depara com um conjunto de dados que tem texto, tem strings e a gente precisa fazer essa conversão. Por quê? Os modelos de machine learning não entendem strings. Os modelos de machine learning só entendem números. Então vamos lá, vamos começar aqui, vamos importar o nosso pandas. Inicialmente a gente só vai estar importando o nosso pandas. E aqui a gente vai usar essas duas propriedades, que uma delas aqui, ó, o pd.setOption, display max columns, o que a gente faz? A gente permite que a gente consiga visualizar todo o nosso conjunto de dados. Por quê? Se a gente não executa esses comandos aqui, a nossa tela ela é limitada. Então vai chegar aqui, o Panda simplesmente vai cortar ali e não vai te mostrar as outras variáveis. Por isso que a gente está usando esses comandos, tanto para linhas e como para as colunas. Então vamos lá, é só executar aqui rapidinho, pronto. Agora a gente vai importar o nosso conjunto de dados. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai armazenar aqui nesse DataFrame df dados e vamos atribuir aqui, ó, chamando o nosso pd.readExcel. O pd é o que? É o nosso pandas, que a gente importou aqui o pandas e apelidou ele como pd. Então pd.readExcel, entre parênteses e entre aspas, dados.xlsx, porque é um conjunto de dados que nós temos no formato em Excel. Vamos executar aqui, já rodamos e agora vamos visualizar como está o shape do nosso DataFrame, ou seja, quantas linhas e quantas variáveis esse nosso DataFrame possui. Se a gente executar aqui, olha lá, nós temos 986 registros, observações e temos 7 colunas, ou seja, 7 variáveis. Agora aqui vamos visualizar as primeiras linhas do nosso DataFrame. Olha lá, então nós temos aqui modelo, km, litros, cilindros e assim por diante. Observe que modelo, transmissão e país são dados texto, ou seja, são variáveis strings. E são esses dados que nós vamos fazer o tratamento aqui de duas formas, utilizando o getDummies e o unhot encode. E eu vou te explicar a diferença entre eles. Vamos visualizar aqui, ó, com o comando info, a gente coloca dfdados.info, abre e fecha parênteses e executa. Então a gente tem aqui todas as nossas colunas, as nossas variáveis e o tipo de cada variável. Observe que aqui, ó, objeto modelo, datatype é um objeto, transmissão dtype, que é o tipo do dados, objeto, e país é um objeto. Para o Python, para o Pandas, um objeto é uma variável string. Então, quando aparece aqui object, é porque é uma string. Então, vamos lá. Vamos visualizar agora essas variáveis que nós temos como string, quantos tipos de descrições ali nós temos. Então, vamos dar um group by, que a gente já consegue ver qual a quantidade de registros que nós temos com cada nomenclatura ali de cada variável. Olha lá. Para isso, é simples. A gente coloca aqui o nosso dfdados.groupby. Entre parênteses e entre colchetes, a gente passa o nome da variável. Ponto size, por quê? Porque o ponto size ele vai contar. É como se fosse um group by no SQL. Enfim, olha lá, vamos executar aqui, ó, e observa quais os modelos que nós temos ali de carro. Nesse nosso exemplo aqui são modelos de carro. E quantos registros nós temos com cada modelo. Então, olha lá. Nós temos Aston Martin, tem 66 observações, ou seja, linhas no arquivo, que está com o modelo Aston Martin. BMW X1, 30. BMW X5, 36. E assim por diante. Agora, da mesma forma, vamos verificar ali os campos, as informações que nós temos no campo transmissão. Olha lá, se nós executarmos aqui, então, ó, nosso campo transmissão, que é o que a gente fez o group by aqui, nós temos transmissão automática, 536 observações, manual 450.
Quando eu digo observações, é a mesma coisa que eu me refiro a registros. Na área de ciência de dados, na parte de machine learning, a gente não fala registros como se fosse num banco de dados. A gente fala que são observações, ou seja, cada linha do arquivo é uma observação e cada coluna chama-se variável. Agora vamos fazer a mesma coisa para os países. Então olha lá, nós temos ali do país Alemanha 99, Austrália 98, Bélgica 98 e assim por diante. Então a gente precisa fazer um tratamento antes de criar o nosso modelo preditivo para que essas descrições aqui que estão como string, elas se tornem número, para que o nosso algoritmo, quando a gente for treinar nosso modelo de machine learning, entenda isso, porque senão ou vai dar erro, ou dependendo do algoritmo que você estiver utilizando, ele simplesmente vai desprezar a variável. Então olha lá, o primeiro tratamento que a gente vai fazer é com variável dummy, e aí você já vai poder observar essa diferença bem nitidamente, bem claramente. Como que a gente faz para gerar então as variáveis dummies? E o que são as variáveis dummies? Variáveis dummies nada mais são do que quando a gente tem aqui, ó, por exemplo, os países. Quando a gente gerar as variáveis dummies, cada linha aqui, ó, que é um país, que representa o nome de um país, vai ser passado para um nome de coluna, ou seja, vai ser atribuído no nosso data frame uma coluna. Então nós vamos ter coluna Alemanha, coluna Austrália, coluna Bélgica e o registro ali, a observação que for referente a esse país, simplesmente o Python vai separar e vai marcar 1 referente a positivo e 0 que significa negativo. Por exemplo, se tem um carro ali que está no país da Alemanha, então vai aparecer ali Alemanha, 1 e todos os outros países, todas as outras colunas vai ficar como 0. Olha lá, vamos fazer isso e você vai ver na prática e vai entender aqui de uma vez por todas o que significa isso. Para a gente criar essas variáveis dummies é muito simples. Com uma linha de código, com pandas a gente faz isso. Olha lá, a gente vai colocar aqui, ó, df dados igual pd.getDummies, que é um método já nativo do próprio pandas, que já vai fazer isso. E entre parênteses, a gente vai colocar novamente o nosso def dados. Ou seja, o próprio método vai olhar as variáveis que são do tipo string e vai fazer ali a separação e vai gerar os dummies dela. Então, ó, quando a gente executa, pronto, ele já fez, é super rápido. E agora vamos visualizar o nosso arquivo para vocês entenderem que raio é esse getDummies, né? Olha lá, pronto. Repara o seguinte. Lembra que nós tínhamos os modelos de carros, né? Aqui nós temos os modelos de carro, a transmissão e o país, correto? Quando a gente executou o getDummies, veja bem, ele criou aqui, ó, para cada modelo, ele criou uma coluna, tá vendo aqui? Então agora aqui o modelo Aston Martin é uma coluna, não é mais uma observação. O modelo BMW X1 é uma coluna e assim para todos os outros modelos. Da mesma forma, ele fez isso para transmissão, então ele colocou transmissão automática e transmissão manual. E da mesma forma, ele fez isso para cada país. Olha lá, cada nome de país virou uma coluna. E como ele faz para saber como cada registro pertence a cada modelo, cada tipo de transmissão e cada país? Observa aqui, ó, que ele simplesmente marca com 0, aonde o carro não era daquele país, daquele modelo, daquela transmissão. Então olha só, para esse registro, para essa observação, aqui ó, modelo Aston Martin 0, 0, 0, 0, qual que ele marcou com 1 é o que era referente, que aquele registro ali, aquela observação, possuía aquele modelo. Então olha lá, era um Lamborghini. Então o primeiro registro ali do nosso conjunto de dados, ele marcou que era um Lamborghini. Então ele marcou no modelo Lamborghini, na coluna modelo Lamborghini ele marcou 1 e nas outras ele marcou toda 0. Aí esse mesmo modelo de Lamborghini, ele marcou aqui que era a transmissão automática, então na transmissão manual ele coloca 0. E o país, ele colocou que era referente ao país do Brasil. Os outros estão tudo como 0. Olha lá, se a gente vier aqui olhar lá no nosso data frame, quando a gente der um head no arquivo, olha aqui, ó, o nosso modelo Lamborghini, ele é de transmissão automática do país Brasil. Ele fez o tipo de um pivô. Então, cada nomenclatura aqui ele transformou em uma coluna. E aí ele marcou com 0 em 1,
o que pertence a cada tipo de coluna, a cada tipo de informação. E fez isso para todas as variáveis que eram strings, viu só? E aí o nosso data frame, se você observar aqui, ó, vamos ver o shape do nosso data frame. Olha lá, 986 registros, tá igual antes, só que quantas colunas nós temos? 38. 38 colunas, né? Antes nós tínhamos quanto? Se a gente vier aqui, ó, e verificar, nós tínhamos 7 colunas. Então o getDummies ele vai fazer isso, ele vai atribuir colunas no data frame e vai gerar ali o número 0 e o número 1 para cada coluna correspondente à informação que estava antes. Agora a gente vai fazer isso com o Unhot Encoding, que ele vai fazer a mesma coisa, vai transformar string para números, só que ele tem uma outra lógica por trás desse comando, além de ser do próprio Scikit-Learn, que é uma biblioteca fantástica para ciência de dados. E antes da gente gerar o nosso Unhot Encode, se você não tiver inscrito, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago vídeos novos, tudo bem passo a passo, detalhado, na prática. Creio que isso vai te ajudar bastante. Então se inscreve aqui, deixa seu like e bora continuar aqui com o nosso conteúdo. Olha lá, agora a gente vai fazer o tratamento dos nossos dados, só que vamos utilizar o Unhot Encode, que é um método do pacote Scikit-Learn, que é uma biblioteca já que foi desenvolvida para se trabalhar com ciência de dados, modelos preditivos, tratamento de dados, ela faz uma série de coisas. A gente vai carregar novamente nosso conjunto de dados só para ter ele no formato original. Vamos executar aqui, vamos dar um shape aqui nos dados, tá? A mesma coisa que a gente fez inicialmente, então a gente tem 983 registros, 7 colunas. Os tipos das variáveis aqui, tá da mesma forma que nós vimos antes. Agora aqui começa a ficar melhor a brincadeira. Por quê? A gente vai importar o Label Encoder, que é um método do pacote Scikit-Learn da parte de pré-processamento. Então a gente coloca aqui from sklearn.preprocess import Label Encoder, que é o nosso Label Encoder, é o método que vai fazer o nosso Unhot Encode. Olha lá, vamos executar aqui, prontinho, ele já importou. Agora, simplesmente com esse comando aqui, a gente faz a mesma coisa que a gente fez ali no getDummies, ou seja, faz essa conversão. Porém, você vai ver que ele fica totalmente diferente. Então, olha lá, primeira coisa, a gente vai criar aqui ó, um LB, que vai ser uma variável que vai receber o quê? O Label Encoder, que é o nosso método aqui, Label Encoder. Depois, a gente vai fazer um for. Esse for, a gente vai passar pelas variáveis que são string, que são categóricas. Quais são essas variáveis? País, transmissão e modelo. Aqui a gente vai fazer um for e percorrer essa lista aqui. Se você está iniciando agora no Python, não tem muito conhecimento ainda em listas, em loop for, loop while, tudo, eu vou deixar o link de alguns vídeos aqui na descrição, que são bem legais, depois dá uma olhada, que vale a pena, vai te ajudar bastante. Eu não vou me adentrar muito aqui falando sobre listas, porque o objetivo aqui do nosso vídeo é fazer agora o Label Encoder. Aqui a gente vai fazer o for e para cada variável que ele estiver passando, a gente vai fazer o quê? A gente vai chamar ali aquela nossa variável, ou seja, a primeira vez ele está passando na variável país. Então aqui esse var vai estar representando a coluna país, que vai ser igual o LB, que é o nosso método aqui, ponto. Fit transform, que é a propriedade dele, o método dele, que vai fazer o que? Essa transformação, esse label encoder na variável. E qual variável que a gente vai transformar? Ela mesma, no caso def dados, entre colchetes aqui o var, que é o que? A primeira vez do for ele vai passar no país. Então a gente vai passar aqui, ó, o país, vai ser como se tivesse escrito aqui país e aqui país. A segunda vez, transmissão, a terceira vez modelo. E assim consecutivamente se tivesse mais variáveis. Então vamos executar. Pronto, já fez, é super rápido mesmo, até porque nosso conjunto de dados ele é bem pequenininho. E agora, dá uma olhada no shape dos dados. E aí, você batendo o olho aqui no shape dos dados, você já pode ter a própria resposta para uma pergunta que provavelmente você iria fazer. Qual é melhor, o getDummies ou o Unhot Encoding? Olha só e dá uma olhada aqui, ó. 986 registros e quantas variáveis? 7 variáveis, ele não aumentou o conjunto de dados. E se a gente agora consultar aqui os nossos dados, olha lá, tá vendo? A diferença do Unhot Encode para o getDummies, que o getDummies vocês viram que ele criou aqui uma série de novas colunas.
né? Olha lá, um monte de colunas, criou 38 colunas a mais. Nosso DataFrame passou de 7 para 38. E com o Hot Encode permaneceram as mesmas colunas. Olha aqui, ó, modelo, transmissão e país. A diferença é que o Hot Encode ele já tem uma inteligência para ele já ir fazendo essa virada de string para número conforme ele está passando no registro e ele vai mudando a própria coluna. E o Hot Encode ele tem a inteligência que ele não vai repetir aqui a numeração. Por exemplo, se um modelo aqui é 12 e vamos supor que seja um determinado carro, um Lamborghini, ele colocou tudo que é 12. Lá no final do arquivo, esse arquivo pode ter 10 mil, 100 mil, 1 milhão de registros. Para todo Lamborghini vai ser 12, assim como o país, transmissão. Então ele não vai se perder nos números, ele vai fazer tudo perfeitinho. É excelente esse método. E ou seja, qual que é melhor? Com certeza o Hot Encode, o Label Encoder, é melhor utilizar. E por que o Hot Encode ele é melhor para a gente utilizar? Simplesmente porque ele não aumenta o tamanho do nosso conjunto de dados. Porque esse monte de variável, quando for processar o modelo de Machine Learning, pode demorar mais por ele ter mais colunas. Dessa forma, o nosso DataFrame continua ali enxuto, não muda, não aumenta a quantidade de colunas e ele faz todo o trabalho. E os comandos são tão simples quanto o do GetDummies, é uma linha a mais de código, 2 linhas a mais, mas é super prático, super fácil de fazer. E aproveita e dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar aqui para você, porque é como fazer um modelo de Machine Learning do zero, bem passo a passo, passando por todas as etapas. Análise exploratória, tratamento de dados, normalização de dados e muito mais. Vale a pena, é um vídeo que está bem legal. Se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, deixa para mim aqui nos comentários que eu vou te responder o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.